Vale, eso es cargar. Ahí en la fila media de las cosas. ¿No te echaron? Sí. Al principio, cuando no saben qué van a hacer. Eso me pasa. Como si hubiera más. Ya para el ¿Ah? Sí, como yo transporté. No, pues no. Pero Jorge, ¿por qué me tienes que invitar? Ni siquiera me guardaste. Y yo abrir.
Oi? Não, depois a gente pega, não tem problema não. Cheio. Não tem problema não. Pode deixar. Esse é meu. Esse é meu. Estou utilizando. Ah, Quer sacar? Pode sacar. pero ¿qué tengo acá? Dame un minuto, llamo a la gente. Tá bom.
Vamos para feriado, vacaciones no era acá. Alô, 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 alô. Bien, podemos continuar? Porque depois não dá tempo para a prova. Sim, estava me perguntando durante o intervalo quais são as questões da prova. Eu disse que o primeiro são os 3 conceitos iniciais. ¿Sí? Tempo de espera, expansão. ¿No? Mis alunos amam quando eu hablo isto. Bien, como foi meu objetivo, a primeira parte foi falar de injertos e técnicas de expansão. ¿No? Hablamos um pouco em quais situações, região superior, inferior. Agora, eu quero falar um pouco sobre implantes em sítios utilizando o sistema piezo, pero não vamos falar muito sobre isso, somente um caso, ¿sí? Para que depois a Morisa continue com a parte de harmonização. ¿Sí? Pero este caso que eu vou demonstrar é um caso que para mim existe uma complexidade muito alta, que é uma paciente jovem, em todas as situações que creio que vocês vão gostar de ver. ¿Sí? Essa é uma outra opção de instalação de implantes utilizando o sistema piezo. ¿Sí? São puntas que não têm o movimento rotatório, mas também o movimento ultrassonido, como realizamos com as pontas para sacar o hueso. ¿Sí? É interessante esse sistema de Mectron, tá? E que foi utilizado para uma situação interessante. Tem vários trabalhos de investigação na literatura. Este é um dos trabalhos que demonstra a vantagem de utilização. Eu vou dizer rápido, sim? Ele é mais interessante para ser utilizado em hueso esponjoso comparando ao hueso cortical. Sim? Esse é um trabalho que foi realizado em USP, de um grande amigo, João Batista, onde utilizou em ratos utilização de fresas e pontas de piezo. O que tive de investigação foi aqui 15 ratas utilizando fresas com contraângulo, utilização de broca lança e broca 2, e o outro grupo que foi o grupo piezo com a modulação exata, sim? E que tive de pontos a
de evaluación de su trabajo, que primero el contacto oso-implante en cuál región, más cerca de la parte cervical, en medio del implante y la parte más apical. E o que ele demonstrou, né, nesse trabalho é que a grande vantagem do grupo piezo é a formação óssea entre os hilos del implante. Ou seja, em hueso esponjoso tive uma vantagem mais alta que em hueso cortical. Em hueso cortical foi igual, piezo com as fresas. ¿Sí? Isso é importante, obviamente, porque às vezes compramos um material e pensamos que vamos utilizar em tudo. Não. O piezo é importante, interessante para uma situação clínica como essa que vou demonstrar para vocês. ¿Sí? Formação óssea vai acontecer em ambos os lados, ou na fresa ou com piezo. Uma importância principalmente para quem está começando ou imagine o que é um implante. Não? Isto eu vou falar porque eu escutei uma pergunta agora. ¿Sí? Quando eu vou colocar um implante, será que não existe uma possibilidade de fratura óssea? Não. Na realidade, realizamos uma preparação óssea. Não vamos atornilhar com força para que ocorra uma fratura. ¿Sí? Hay que ter um grado muito liviano para a instalação do implante. Como 35, 40 newtons de torque é suficiente. Mais que isso, vai calentar o hueso e as células ósseas vão morrer. ¿Sí? Então, é muito leviana mesmo a cirurgia. Bien. Bueno, esta foi a conclusão que acabei de falar com todos. Vamos para um caso que creio que é interessante. Duas situações, na realidade três, para encerrar minha apresentação. Duas situações de pacientes como a grande maioria de vocês. Uma paciente jovem, uma paciente como 22, 23 anos, dirá que chegou em minha consulta apresentando primeiramente um fenótipo tecidual muito fino, não? Muito delgado, como Luiz demonstrou em sua apresentação. Mas o principal é que havia passado por um tratamento de ortodôncia durante como 6, 7 anos. ¿Sí? E como foi uma pessoa que foi enviada para mim de outra cidade, já se queda um pouco preocupado, não? Porque realmente hoje as pessoas indicam pacientes para mim porque é o final do caminho, não existe mais nenhuma situação, não, para realizar. E eu solicitei a tomografia e realmente, mira, o grado de reabsorção dentária, não existia mais raízes. Todas as raízes foram reabsorvidas, ¿sí? Por conta do tratamento de ortodôncia. Imagine uma paciente de 22, 23 que sacou o aparato ortodôntico, não? Porque por diversos motivos, não? Os aparatos são malos e chegou nessa situação. Então, para quem realiza já implantes, sabe compreender muito bem o que estou dizendo, não? O que fazer? Sacar os 4 dentes e colocar uma prótese provisória, 2 implantes, uma fija. Mira, os passos, e que eu disse, começando minha apresentação, a decisão é o mais importante. Você pode conhecer todas as técnicas cirúrgicas, mas se você começar um trabalho como esse, tiver uma decisão equivocada, tudo vai passar mal. ¿Sí? Porque não vai ter mais osso, não vai ter mais papila, e você era o melhor cirurgião do mundo quando começou o tratamento. E de um dia para a noite, você se vai se transformar no pior cirurgião do mundo. ¿Sí? Por conta de uma decisão que para ela era muito importante. Então, começamos com a planificação digital, não? Utilizando os recursos que existem em Brasil. Aqui em Chile existem vários recursos digitais que há que utilizar, não? E consegui observar algumas situações de decisão que já havia perdido, ¿sí? O incisivo central, o 11, e o incisivo lateral, 22. E minha ideia inicial era segurar esse diente acá um pouco mais de anos e esse diente também um pouco mais de alguns anos, para que nessa situação realizasse a instalação do implante e aqui também, ¿sí? Sem nenhum tipo de incisão. Nesse ponto da cirurgia,
sempre trabalhamos juntos em nossa consulta, mesmo na universidade, principalmente nos casos complexos. Eu, Luiz, Moriza e professor Tiago também, trabalhamos juntos e pensamos antes. E Luiz e Tiago, bem, existe uma técnica que se chama vista técnica, que é uma situação de uma incisão alta realizada na espinha nasal anterior, onde eu posso rellenar a parede vestibular de ambos os lados e ao mesmo tempo da instalação do implante. Bem, então vamos ver se existe trabalho na literatura falando sobre isto. O trabalho de Zali, 2011, onde utiliza essa técnica de tunelização para cirurgia de tecido blando, ¿sí? Para correções de defectos gengivales, ¿no? De retrações. Então, para isso, utilizando essa ideia, realizei uma pequena incisão na região superior e despegamos para ambos os lados, tendo contato com o hueso da parede vestibular do implante del diente número 11 e número 22. ¿Sí? El implante 11, realizei a avulsión, praticamente estava suelto, ¿no? Porque não havia raiz. Já realizamos a instalação do implante e, ao mesmo tempo, utilizando todos os conceitos que o professor Luiz demonstrou. Instalação imediata de uma maneira tridimensional, rellenando os espaços com Bios-Collagen e também utilizando o tecido blando para realizar a reconstrução tecidual ao mesmo tempo. E nesse momento, colocando o hueso, o Bios-Collagen, que é um preparado de hueso bovino com parte colagênica, onde colocamos na tabla vestibular de ambos os lados, lado direito e lado esquerdo. Bem, utilizamos o tecido conectivo, utilização de um plug de PRF para cerrar hasta, porque nesse momento não iríamos fazer a carga imediata, como o Luiz demonstrou, mas uma preservação já com instalação imediata, sim? E foi isso que fizemos. 3 meses depois, já havia o que era meu objetivo inicial, que seria a manutenção da margem gengival. ¿Sí? E fui para o segundo tempo. O segundo tempo foi evaluar que havia tido um ganho na tabla vestibular, não? Que antes eu não havia. E lado esquerdo necessitava de um ganho de encia, uma retração gengival. Então realizávamos um procedimento antes da remoção desse dente e foi uma correção gengival da margem utilizando um enxerto conjuntivo. Então acaba utilizando o piezo para que crie um espaço para caber o enxerto conectivo, sacando parte do tecido del palato, preparando e muito bem estabilizado com uma sutura e colocando ele um pouco para fora, como o Luiz demonstrou um caso também, na parte da manhã, sim? Um pouco para fora para ganhar um pouco mais para apicar. Antes e depois, reparem que se cambiou, não? Se cambiou totalmente o fenótipo antes do procedimento cirúrgico. E acá, sacando o diente, realizando a instalação do implante imediato, sim? Realizando o relleno ósseo e um dente provisório. Então, colocando um pilar provisório, utilizando o mesmo dente da paciente, Bios-Collagen, as membranas de PRF, tá bom. PRF realizando ali uma manutenção daquele espaço. E nesse tempo, o que estava acontecendo? Eu estou aqui sacando o diente, utilizando o piezo. Para frente. Realizando a instalação.
Bien. Então, o que eu estava nesse tempo, com um implante, um diente, um implante, um diente. Com qual objetivo? Para realizar a manutenção deste hueso entre o implante e o diente. Implante, el diente, implante, el diente. Bien, claro, eu enviei para um amigo, Leandro, e disse, bien, uma paciente jovem, e vamos realizar a manutenção ao máximo possível, ¿sí? Da vida dessa moça. ¿No? Creo que não vai durar muitos anos, ¿no? Pero para agora, para a manutenção da crista entre o implante e o diente, vai ser fundamental. Ok. Empezamos nesse momento o trabalho de conclusão, com a confecção de um mock-up, um encerramento diagnóstico na paciente, cambiando a parte estética, ¿sí? Neste momento, percebemos que havia uma necessidade de um ganho de tecido blando do lado esquerdo, não somente o implante, mas também o incisivo central do lado esquerdo, como o diente 21. Então, acá, sacando parte de um tecido do palato com a técnica Zucchelli, onde saco epitélio, injerto conectivo, sim, e saco a parte epitelial, sobrando somente a parte conectiva. Ok? Aqui eu tenho o tecido conectivo e a parte epitelial. E nesta parte de injerto conectivo, coloco abaixo de uma maneira tunelizando esta parte, sim? E puxando de um lado hasta outro. E lado esquerdo, puxando e tracionando para o lado direito e realizando suturas daquela maneira ali. Aqui é um vídeo também. Não tenho incisões verticais. Isto é muito importante. Solamente intrasulcular e intrasulcular também entre o implante, não? É uma tunelização. Então eu vou puxar de um lado para outro, para que esse injerto se quede de uma maneira atraumática e não tenha nenhuma cicatriz no período pós-operatório. Tá bem? Ok. Vamos para o final do caso. Como disse, é um caso para toda a vida. ¿Sí? Não tem fim. Não? Aqui a parte provisória. E depois começamos a fase de confecção final. Em Brasil, eu penso que acá também, antigamente os pacientes, quando gostavam de los tratamentos, ligávamos. Não? Agora tu tens que entrar em Instagram. Se a pessoa está sorrindo, é que está bueno. Não? Então, se aqui entrando no Instagram, está bem, está sorrindo, então está bem, está feliz. Não? E foi a parte final, a confecção de trabalho final da paciente. ¿Sí? Conseguiram uma estética nesse tempo temporária, que para mim há que cambiar alguma situação já. E realmente, esses casos, e pessoas, casos como este, vai haver várias dúvidas em relação ao que fazer, não? Porque, imagina, numa festa como essas pessoas, se eu colocar aqui, são todos cirujanos, solamente meu filho aqui, não? Ainda não? Murilo, os amigos de meu filho, mas o restante, são todos cirujanos, alunos de curso, Pedro estava cá, vários amigos, enfim. Então, imagina que várias pessoas vão planificar casos totalmente diferentes. Okay? E como foi o que passou com essa moça, de 22 anos. Okay? Que não teria dientes, perdeu os dientes como com 14 anos, era, ¿sí? Porque por diversas histórias que vocês já conhecem, né? Que são histórias muito complicadas de contar, não? Bem, este caso foi muito difícil porque passou por diversas pessoas do curso, mas todo o caso foi realizado através de alunos chilenos. Essa é a verdade, porque todo o caso foi realizado nos cursos internacionais. Então, a planificação foi feita por Morisa, e que sempre organiza os pacientes com os alunos chilenos. Primeira cirurgia, segunda cirurgia, terceira, o que fazer agora, vamos ver toda a sequência, e ao final o cierre com uma situação fantástica, ¿sí? Também realizado por alunos chilenos.
e passou por tantos passos que é um questionamento que não é para hoje, pero havia uma dúvida principalmente que tipo de prótese ela iria utilizar ao final. E para mim, sim, seria uma dentadura tornilhada. Iria sacar um pouco este hueso de maxila, porque a maxila era muito grande, e professor Luiz e professora Morisa, durante todo o tempo, que dó, vamos dar uma prótese mais cerca de uma prótese real para ela. Isto que foi a dificuldade do caso. Então, primeiramente, começamos com cirurgias de elevação de seno, bilateral. ¿Sí? Conseguimos acá uma situação com outros alunos que fazendo um encerado diagnóstico, porque não havíamos condições de não pensar na prótese final. E foi que acá cambiamos todo. ¿Sí? Cambiamos porque pensamos realmente na prótese. E com o encerramento diagnóstico, pudemos colocar na paciente e ver que Morisa, Luiz, estavam certos em relação ao diagnóstico. Pero eles estavam certos, pero eu finalizei. ¿Sí? Sempre hago esta broma com eles. Aqui sendo encerrado e vendo uma situação temporária, estética, que poderia finalizar. E nesse momento a paciente se quedou muito contenta. ¿Sí? Bien, vamos para a cirurgia de instalação de implantes, realizamos de uma maneira de carga imediata. Então, são casos e mais casos, não? Caso que demorou muitos anos, como eu demonstrei, na outras situações, 3 implantes de cada lado, 6 implantes é suficiente. Uma prótese provisória nesse tempo, uma panorâmica final e a confecção de um trabalho final em metalocerâmica. ¿Sí? É o que tivemos a oportunidade de finalizar com a paciente. A estrutura, a confecção da prótese, a manutenção da encía, de todos os conceitos protésicos e os conceitos de los tejidos blandos, não? E também, como eu disse em outro paciente, devolvendo situações que é a vida de pessoas, que é nossa responsabilidade. E sempre, entendo isso, se uma pessoa está feliz com você, ela vai colocar em Instagram. Oi. Não liga mais. Então aqui, ela falando lá no Instagram, doutora Morisa, não tenho palavras nem frases para expressar o quanto admiro essas pessoas. Profissionais maravilhosos, super competentes, apaixonados pela profissão. Ficarão marcados para sempre em meu coração. ¿Sí? Que foi um dos grupos, ¿sí? Acá, o grupo Edwin, Catalina, Yetro, sempre amigos, ¿sí? Irmãos da realidade, não amigos. Bem, eu creio que estão hambre, e uma de nossas especialidades também em Brasil é a parrilla, ¿sí? Muita carne, muita cerveja, vino também, ¿no? Carne e cerveja é nossa especialidade, né? Pablo sabe bem, Pedro tampouco. E realmente são momentos buenos e que, pensando em costilla, que é uma especialidade que eu hago em minha casa, costilla, eu vou demonstrar esse caso para encerrar minha parte e promover Morisa para a continuação da harmonização. Parece um caso que envolve uma complexidade um pouco diferente, que também realizamos, não somente na universidade, mas também no hospital. Era um paciente com uma displasia fibrosa, onde foi direcionado a realizar uma hemimandibulectomia. O que é isto? Sacar a mandíbula fora. ¿Sí? O paciente vai estar um inválido oral. Como era a última paciente? Não tinha dentes, era um inválido oral totalmente. Não? E ao mesmo tempo iríamos realizar um injerto, utilizando a costilla autóloga do paciente e a colocação de implante ao mesmo tempo. Então, é um caso que eu demonstro há muito tempo, já realizamos a ubicação, ¿sí? E acá demonstrando um grau de complexidade e explicando toda a ideia do dia de hoje, é que os injertos, se você pensa da maneira correta e utiliza materiais ou situações ou conceitos corretos, vai estar bem, vai ter êxito ao final, ¿sí? Então, sacando o hueso de uma situação patogênica, não? Total,
que havia. Aqui, bien. Aqui sacando este hueso com dientes, hay que tener una margen de seguridad, ¿no? Entonces sacamos el hueso de canino hasta segundo molar. Neste corte ósseo, utiliza-se o piezo, do piezo vai haver uma proteção nas estruturas mais nobres, em assoalho de boca, artérias faciais e todos os conceitos anatômicos que um cirurgião bucomaxilofacial hay que ter, ¿no? Para realizar uma cirurgia como esta. E utilizamos o hueso de la costilla, por isso que eu sou profissional em costilla. O que foi diferente na modalidade cirúrgica é que nesse momento pensamos, bem, eu tenho a costilla em minha mão, por que não coloco implantes acá e levo totalmente? Porque eu vou fazer isso em um segundo tempo, não há possibilidade. ¿Sí? É muito difícil, porque até chegar neste hueso, hay que ter uma dificuldade muito alta, às vezes reabsorção, uma infecção, ¿sí? Que é o que está totalmente escrito na literatura. ¿Sí? A instalação deste implante demora mais tempo e às vezes não hay que ter êxito. Mas acá colocamos os implantes nesse momento, na cirurgia traumática e delicada, e levamos para a boca do paciente. Mire como é um osso muito chico, que praticamente o tamanho mi dedo pega toda a parte de largo deste osso. ¿No? Bem, fijamos este hueso com os implantes no paciente, esperamos um período de praticamente 1 ano e meio hasta 2 anos, sempre evaluando com tomografias, com panorâmicas, com arterioradiografia, ressonâncias e vendo a formação óssea. Durante esse período de tempo, esse paciente foi cambiando as estruturas faciais, que inicialmente não sentia praticamente nada em lábio, língua, e foi ganhando, fazendo fisioterapia, não? Hasta trabalho aqui, uma certa dificuldade na mobilidade dos lábios, e al final a confecção de trabalho final, não? Na impressão e uma prótese fija sobre os implantes. E realizando assim para nós outros, é um paciente que já estamos com anos tratando, dando um beijo para todos nós outros acá, ¿sí? Pero demonstrando a normalidade e seus movimentos. Então, é uma pessoa agora normal, porque todavia, se não realizasse um tratamento como esse, seria um inválido oral, ¿sí? Que teria entregado a vida por as situações faciais ou bucales. Isso é importante que entenda, porque é nossa responsabilidade, ¿sí? É a responsabilidade não somente dos docentes, de profissionais, mas de todo. Aqui eu tenho um follow-up de 8 anos e o paciente se está bem. Então, para mim, essa é a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem é a diferença entre mais jovens, mais velhos, como eu, como nosso equipo, estamos quedando com tempo, e realmente é uma curva, não? Que essa experiência se vem com o tempo. É a única vantagem, sim? Experiência com tempo. Somente isto, não, Pablo? Mas o que é bueno dessa história toda é que esta curva de aprendizagem, às vezes, em vários momentos, é lenta, tem um custo alto, decepcionante e dolorosa, porque não são sempre que os casos se quedam bem al final. Não? Pero al final de tudo, há que ser rápida, ¿sí? Há que ter uma inversão, há que ter uma motivação, não? Exitosa, ¿sí? E ser boa para todos. Esta é a nossa função. Eu agradeço com tudo. Não ganhamos a Copa, mas tenha certeza que torcemos muito, não? E como tu torço para o êxito de todos vocês também. Muitas graças por a atenção de todos. Vou dar meu espaço para um minuto para a doutora Morisa, próxima apresentação.
Olá, agradeço o convite. Meu espanhol não é nada bom, portunhol muito menos. Vou falar um brasileiro, um português, bem devagar. Qualquer dúvida, eu vou falando e eles vão me ajudando. E diferente de todas as aulas que a gente teve aqui, eu não vou mostrar nada de sangue, de cirurgia, de nada, tá? Vou mostrar hoje, vou tentar mostrar para vocês a beleza. Ou seja, hoje no Brasil, não sei como é aqui em Chile, uma nova especialidade surgiu. É a nova face para a gente da odontologia, que é a harmonização facial, orofacial. Ou seja, ela vai vir complementar alguns procedimentos e rejuvenescer os nossos pacientes, tanto homens quanto mulheres. Aqui é a nossa universidade, em São Leopoldo, em Campinas. Convido a todos para conhecer. E eu vou começar falando com vocês sobre envelhecimento. E o que é pra gente o envelhecimento? Hoje, nessa especialidade de harmonização orofacial, envelhecimento não é uma pessoa velha. E sim, o envelhecimento hoje é como a gente olha as pessoas. E temos dois fatores essenciais, ou seja, os fatores extrínsecos, que seja exposição solar, tabagismo principalmente, e os fatores intrínsecos, ou seja, modulação hormonal. Hoje no Brasil, não sei como está aqui em Chile, mas hoje é uma nova especialidade, a modulação hormonal voltada para a odontologia. Tanto falta de vitamina C, tanto falta da hereditariedade, e tudo isso vai fazendo. Então, hoje, para a gente, envelhecimento, nessa nova especialidade, não é uma pessoa mais velha. Mesmo porque hoje, nós estamos vivendo mais. E a gente tem que dar essa condição de vida. Envelhecimento, para a gente, hoje, são as rugas, são a face da pessoa, a beleza da pessoa. E como vamos fazer isso? E como podemos distinguir isso? Ou seja, com o passar do tempo, a nossa face ela vai perdendo o quê? A nossa plenitude. E os coxins adiposos de gordura que temos nela vão tornando as almofadas distintas. Ou seja, elas vão migrando. Em uma face jovem, esses coxins adiposos, eles cobrem a nossa proeminência malar. E com o tempo, esses coxins adiposos tendem a deslizar, fazendo com que apareçam as nossas demarcações de linha infraorbitária, principalmente em mulheres que chegam em nosso consultório e falam: minhas olheiras, como é que eu faço com as minhas olheiras? Quero clarear, quero preencher. E a demarcação do nosso sulco nasolabial. E esse artigo foi realizado demonstrando em cadáveres uma retração de maxila, o que ela causa nos pacientes, o que causa nessas pessoas, que quando a gente tem essa retrusão, essa perda de gordura. E ele fala principalmente que não é só devido à força gravitacional, e sim a perda ou ganho de almofadas de gordura em algumas regiões da nossa face, do nosso rosto, que vão causar os vincos profundos da face, da idade. E claro, a gente tendo esses vincos na nossa face, vamos ter o quê? Uma remodelação óssea facial, onde nós vamos perder densidade mineral, volume, e mesmo devolvendo numa reabilitação oral, os nossos vincos não vão sair, não vão desaparecer. E hoje, com toda essa harmonização, a gente pode escolher como é que nós queremos envelhecer, né? Ou como Tom Cruise, né? Ou como ela está. Então, hoje na odontologia, na nossa especialidade, no Brasil, tudo que nós temos, e a MAS, foi como eu falei, hoje no Brasil a gente dorme, e quando a gente acorda, já tem uma novidade a mais nessa especialização orofacial. Claro, algumas dos procedimentos, a maioria, nós, dentistas, não podemos realizar, mas nós podemos ter em nossos consultórios com outras pessoas realizando, mas não podemos deixar de perder os nossos pacientes. Por isso que a gente vai agregando sempre uma especialidade com a outra. E a principal que nós vamos... A gente acabou cortando ali. Então hoje o que eu falo é qual é o melhor tratamento para os nossos pacientes? Não sei, temos que avaliar. Cada paciente é de um jeito. Quem são nossos pacientes?
Ou seja, qual a expectativa que nossos pacientes vão exigir de nós? E na especialidade em harmonização facial, é mais complicado do que simplesmente a gente tratar um dente. Hoje eu digo para os meus alunos, para os nossos alunos na universidade, que se a gente fizer uma restauração errada, ou a gente fizer extrair um dente, a gente vai, corrige, coloca um implante, a gente consegue, dentro da boca do paciente, resolver. E na parte externa da face, como é que eu resolvo uma coisa que eu não consegui fazer? Então, a habilidade e a indicação do tratamento, você tem que saber resolver se eu vier ter alguma assim, uma injúria se eu causar no meu paciente. Imagina, eu vou aplicar uma toxina em um lugar do meu paciente, em vez de eu ter um arqueamento de uma sobrancelha, eu vou ter uma pitose de minha sobrancelha. O paciente vai aparecer com a pálpebra caída. A gente tem que saber reverter todo o tratamento que a gente vai indicar para o nosso paciente. Não sei se vocês já pesquisaram e viram nessa parte de harmonização facial. Essa moça, ela é uma inglesa, ela de 18 anos, ela foi considerada a mulher com o padrão facial mais exato do mundo. Tá? Ela chama Florence Colgate e hoje, para a gente analisar, olha o tanto de cálculos que a gente conseguiu, que eles fizeram para ver se realmente ela tem esse padrão facial. Ela tem apenas 18 anos. Se a gente pesquisar na internet, está lá Angelina Jolie, com a máscara de Fi, outros artistas, mas não, do padrão facial. E principalmente o que eles analisaram? Eles fotografaram o rosto dela e dividiram no meio. E fizeram a face ao contrário, uma do lado da outra. E a proporção dela é exatamente igual de um lado do outro. Claro, não vamos poder fazer isso para todos os nossos pacientes. Mesmo porque os pacientes não têm essa paciência. Eles querem chegar no nosso consultório e querem sair lindas, maravilhosas. Hoje, homens também querem sair na hora. E não é bem assim. Então, hoje, a expectativa do nosso paciente vai além das nossas próprias tecnologias, das nossas próprias vontades de tratar o nosso paciente. Eu sempre começo no consultório com uma toxina, porque é onde eu vou conseguir paralisar alguns músculos, onde eu vou conseguir ganhar um espaço para eu preencher mais o meu paciente, ou seja, eu vou pôr uma toxina no músculo masseter meu, ou fazer um lifting de platisma, eu vou conseguir paralisar essa musculatura dele, eu vou criar um espaço a mais para eu vir com o meu preenchedor. Vou passar um vídeo para vocês de como age a toxina. Botox é injetado diretamente nos músculos afetados. Uma vez injetado no músculo, a molécula de 150 kDa do Botox, que consiste em uma cadeia pesada e uma cadeia leve, dissocia-se das proteínas acessórias protetoras. O domínio de ligação da molécula de Botox é a porção C-terminal da cadeia pesada, que interage com receptores na terminação nervosa. A parte ativa da molécula de Botox, então, é internalizada na célula nervosa, através de um processo chamado endocitose mediada por receptor. A cadeia leve é então liberada no citoplasma da terminação nervosa. A cadeia leve de molécula de Botox bloqueia a liberação SNAP-25 de acetilcolina nos neurônios motores, ao clivar a SNAP-25, que é um componente essencial do complexo SNARE. Quando a acetilcolina não é liberada na terminação nervosa, a contração muscular não ocorre. A injeção intramuscular de Botox em doses terapêuticas produz uma desnervação química parcial do músculo, resultando em relaxamento muscular nos músculos espásticos. Botox inibe a liberação local de neurotransmissores nas terminações nervosas periféricas motoras, prevenindo assim a contração muscular hiperativa. No Brasil, a gente tem várias marcas comerciais. Aqui no Chile, o que a gente mais trabalha é com a Neurotoxin e também com a própria Allergan, que a gente às vezes consegue comprar, mas a Allergan é igual pra gente no Brasil, ela acaba saindo um pouco mais caro e a gente hoje tem estudos comprovando que não precisa ser a melhor toxina para funcionar, e sim como a gente trabalha, os pontos que a gente demarca no paciente e como a gente faz a solução dela em água salina. Desculpa.
Aqui são os pontos essenciais que a gente trabalha hoje, dependendo, claro, de cada paciente, onde a gente tem os músculos frontais, deixo assim sempre um pouco, dependendo do paciente, se tem muita ruga, pouca ruga, se o paciente quer elevação de sobrancelha, se o paciente não quer a sobrancelha arqueada, que a gente chama, sorriso gengival, e que a gente percebeu principalmente na parte de sorriso gengival, que trabalham muito com a toxina, que a gente começava a aplicar 2 pontos de cada lado, dependendo do paciente, 1 ponto a mais. Só que a gente esquecia esse ponto aqui. Então ele ficava tracionando, ele continua a subir o sorriso gengival do paciente. Então hoje, vamos fazer sorriso gengival? Não podemos esquecer de fazer esse ponto no sorriso gengival. Efeito Nefertiti, podemos fazer, ou seja, de definição do ângulo da mandíbula, sem cirurgia, sem fazer o ácido, descendo para a região de pescoço. Rugas de mento, paciente que apresenta aquele mento com aquela casquinha de laranja, podemos contrair ele na toxina. E principalmente hoje, em muitos consultórios, a gente pode associar junto paciente que fala que tem muito bruxismo. Lembrando que a toxina sempre vai ser um tratamento paliativo. A gente tem que sempre ver a causa desse tratamento para ajudar. Ajuda muito. No masseter, 3 pontos. Ajuda pouco? Não, vou gastar 1 livrinho de toxina. Não. Praticamente a gente tem que fazer 3 pontos de cada lado, 10 pontos por unidade. Resolve só o meu masseter? Não. Tem que trabalhar o quê? Temporal. Então, hoje, 1 frasco de 100 unidades, você põe em um paciente seu com bruxismo. Não adianta querer economizar toxina, porque você não vai ter o resultado. Tá? E hoje conseguimos também fazer um lifting facial. O paciente chega no consultório para fazer bichectomia. É indicação de bichectomia? Não, hipertrofia de masseter. O que eu vou ter que trabalhar? Com o meu platisma, ou seja, um músculo muito forte. Vamos fazer 3 pontos no platisma e a gente já dá um lifting facial no paciente. Lembrando, toxina, fácil, realmente, ela é muito fácil de fazer. Só que tem alguns pontos, não é o da aula, dá todos os pontos, dá todos os problemas. Mas a gente tem que saber em que ponto que a gente vai atuar. Tá? Tomem cuidado em relação ao masseter, porque a gente tem o risório. Se a gente aplicar a toxina no risório, o paciente vai ficar com a boca invertida. Tá? Então, assim, é fácil, vamos aplicar no masseter. Mas não podemos esquecer dos outros músculos. E o que nós conseguimos ver ao tempo desses cursos, bastante curso. No Brasil hoje, todo mundo dá curso de harmonização, todo mundo faz preenchimento, todo consultório, vai. E os pacientes começaram a retornar pra gente, fazendo o quê? Os pacientes mais idosos. A pele que a gente fez, o preenchimento, que a gente gastou 2, 3 seringas, dependendo do nosso planejamento, as pacientes saíam lindas. Quando voltavam, cadê o nosso preenchimento? Só que a pele da paciente estava linda, maravilhosa. Por quê? Esses preenchedores, eles ajudaram a estimular um colágeno nessa pele que a gente não tratou. Então, o que fazemos hoje? Vamos induzir essa indução de colágeno antes? Vamos. Não sei se vocês têm isso aqui, como é que vocês chamam? De microagulhamento? Alguém faz? Alguém já viu? Vocês têm isso aqui no Chile? O microagulhamento, a gente devolve o quê? A estimulação de colágeno. Com o Derma Roller ou a caneta Dermapen. Isso dói muito, mas dói muito no paciente. Tá? Vamos combinar, quem for fazer, façam com a caneta, que é uma Dermapen. Vamos mandar manipular, anestésico, tópico, para passar no paciente, ou vocês podem usar o Enla. E são microagulhas onde eu vou fazer uma perfuração na pele e eu vou estimular colágeno, ou seja, eu vou liberar fator de crescimento. Eu vou liberar elastina, eu vou liberar fibroblasto, eu vou liberar colágeno. Em 3 dias, a minha paciente vai estar com a pele linda. Eu vou associar alguns ativos junto e junto o meu paciente vai fazer um home care. A gente vai dar um ácido para ele ou um creme que ele vai continuar estimulando esse colágeno. A Dermapen e a caneta, o Derma Roller e o de ouro. Pessoal, se alguém algum dia for em algum consultório de alguma dermatologista ou dentista,
Ah, eu vou fazer um derma roller em vocês, eu vou fazer um microagulhamento. Por favor, peçam na caneta. Dói muito, muito esse rolinho, tá bom? É mais barato para o paciente? Não é mais barato para o paciente, é mais barato para você. Porque aqui você tem que comprar caneta, que não custa, e o rolinho é bem mais barato. Ele é descartável, vem estéreo. A caneta, você só vai trocando os cartuchos. Então não sai mais barato, é só um investimento que você tem que fazer no começo. E o artigo, ele relatou, ele fez um estudo da profundidade da agulha, que nós temos até a agulha 2,5, de um porco, e a injúria que a gente causa no nosso paciente, na nossa pele. Querendo dizer que quanto mais injúria que eu causar na minha pele, mais fator de crescimento eu vou liberar? Correto. Mas e a dor do meu paciente? Será que eu vou conseguir passar isso para o meu paciente? Então hoje conseguimos trabalhar na agulha de 1,5, tá? Causamos numa injúria, mas fazendo com os ativos junto e um home care. O processo de aplicação. Você imagina que a gente, se tiver com o rolinho, a gente vai ficar fazendo um rolinho assim no paciente mesmo, até ele sangrar, tá? Então, é o que eu te falei, dói muito. Vamos fazer com a caneta, vou mostrar um vídeo pra vocês. Olha lá. Vou ter que passar de 5 a 10 vezes cada movimento. Vertical, horizontal, diagonal. Você imagina a gente ficar com esse rolinho entrando e saindo na pele do paciente. E os ativos que a gente ajuda mais a estimular esse fator de crescimento. Vitamina C pura, essa que tem no Brasil, aqui devem ter outras. A Filorga tem o NCTF, que ele é um ácido hialurônico, ele tem mais 53 componentes nessa formulação. Eu particularmente não gosto, porque imagina, 53 componentes a mais agindo na sua pele. Ou prefiro uma vitamina C pura, ou mesmo o PRF numa forma líquida. PRF numa forma líquida, a gente pode fazer, como o paciente já está anestesiado, a gente faz uma forma de injeção mesmo dentro da pele, na junção dermoepidérmica, ou podemos ir gotejando e fazendo a estimulação desse colágeno. E um home care, passamos um sérum, ou seja, ele continua liberando o fator de crescimento do meu paciente que eu causei, uma vitamina C ou um ácido. Nós podemos prescrever ácidos? Sim. Hoje já tem outra especialidade no Brasil que se chama cosmiatria. E a gente vai englobando tudo um junto com o outro. Então, alguns ácidos seguros a gente pode passar para o paciente. Claro, não vamos prescrever ácidos que não sejam seguros para os nossos pacientes. Fazendo o processo com a caneta e a gente vai passando uma vez no rosto todo e a caneta ela vai girando. Conforme eu vou girando, eu vou aumentando a minha agulha, eu vou aumentando a profundidade da minha injúria. Hoje ele está sendo considerado um tratamento melhor que o laser de CO2. O laser de CO2, como é que a gente faz? Aguenta esse calor, dói muito. E hoje a gente faz o estímulo de colágeno com o próprio microagulhamento. Imaginem aquele rolinho passando 10 vezes e indo voltando. E mais modernamente, igual eu falei, como a gente dorme e acorda com uma novidade, nem bem tem essa novidade da Dermapen. Hoje já existe um carimbo e ele aqui tem um recipiente onde a gente põe uma toxina super diluída, mais diluída do que o normal que a gente aplica, ou um ácido hialurônico com uma baixa densidade, quase líquido realmente, ou vitamina e PRF. E nós vamos carimbando o paciente com o microagulhamento e já injetando ou a toxina ou o ácido hialurônico. Então, cada vez, que eu falei, novas técnicas vão surgindo. Esse dispositivo não está à venda para a gente ainda, para dentista. Só os médicos podem comprar. Já tem no Mercado Livre, só que não tem Anvisa, então a gente não tem como comprar. Tá? Mas daqui a pouco os médicos já vão liberar para a gente acabar usando. E outra especialidade, que tudo começou em harmonização facial, é a bichectomia.
E aí temos na bichectomia duas indicações. Primeiro, os pacientes que mordem a bochecha, ou seja, por um hábito funcional. Pegar nossos pacientes, eu mordo muito a bochecha. Se você abrir na região do segundo molar, aquela linha alba, anestesiou ali, tirou a remoção da bochecha, a paciente não morde mais a bochecha. Só que implica na parte externa da nossa face. Ou seja, a gente vai ter um alongamento de face, então tem que deixar bem explicado para o seu paciente. O que vem a ser o tecido adiposo ou a bichectomia? É uma massa esférica de gordura e ela está encapsulada por uma fina camada de tecido conjuntivo e ela fica externamente ao músculo bucinador e dentro do músculo do masseter. Então, para eu chegar nessa bola de Bichat, no nosso tecido adiposo, eu tenho que romper o meu músculo bucinador. Não vou passar a cirurgia, mas só para vocês entenderem que temos estruturas importantes. É uma cirurgia relativamente simples? Sim, é uma cirurgia simples. Como fosse uma extração de um dente, recuperação também normal. Mas nós temos estruturas importantes. Ou seja, minha facial, o meu músculo bucinador, o meu masseter, o ducto parotídeo e ela está aqui, ó. E essa tecido adiposo de gordura, ela vem todo o caminho e ela vai até no temporal. Para uma margem de segurança, nós vamos fazer sempre a cirurgia abaixo do ducto parótida, ou seja, nesse corpo aqui, que é o corpo anterior situado nessa parte dessa região da bochecha, é onde eu tenho o meu contorno facial. Ou seja, para uma cirurgia estética, eu tenho que remover esse corpo aqui de bola de Bichat. Quando eu faço uma remoção da bola de Bichat em outra incisão acima do meu ducto, eu não vou ter uma definição mais estética. E um artigo mostrando as indicações erradas de uma cirurgia de bichectomia. Ou seja, lembra que eu falei que se eu tenho já a formação da minha linha infraorbitária aqui, eu já não tenho mais tecido adiposo aqui, eu já tive uma queda desse meu tecido adiposo. E fizeram a cirurgia, foi realizada a cirurgia de bichectomia e olha o buraco que acabou ficando no paciente. Então, uma indicação errada também de uma cirurgia de bichectomia, temos que saber resolver. Hoje, como é que eu resolveria se eu tivesse um caso desse no meu paciente? O que eu tirei, eu vou ter que colocar. Então, nós vamos ter que fazer um preenchimento nele. Essa cirurgia foi realizada em Viena, no curso que a gente deu de bichectomia. Incisão 1 centímetro, sempre entrando com uma pinça Kelly, sempre entro com o instrumental fechado, faço os movimentos de abertura dentro, a remoção da bola de Bichat, uma paciente jovem, então claro, ela vem toda amarela, bonita, ela vem inteira. Numa paciente com, dependendo do grau de idade, ele já vai vir todo fibrosado, aos pedaços, a gente vai conseguindo remover. São as pacientes que a gente realizou no curso em Viena, 3 meses após a cirurgia de bichectomia, sendo que o resultado final a gente consegue ver em 6 meses mais ou menos. Na hora da cirurgia a gente já consegue ver o resultado de um lado para o outro. Claro, depois o paciente vai inchar e o resultado final em 6 meses. 3 meses também após a cirurgia. Como o professor Fabiano falou, né? No Brasil a gente só consegue também ver pelo Instagram. E essa paciente procurou a gente para fazer a cirurgia. E ela falava que o sonho dela era fazer um biquinho de beijo e ter marcado a cirurgia. E a gente conseguiu. Eu só consegui a foto dela no Instagram, porque some, paciente de faculdade, a gente acaba não conseguindo o retorno dela. Aqui também, a paciente falava que ela queria uma marca da bochecha dela. E associado ao tratamento de bichectomia, a gente tem o tratamento enzimático submentual. Ou seja, a indicação é principal fator, porque queira eu fazendo a bichectomia, eu vou ter um alongamento da minha face. Então, alguns pacientes que falam, tira minha papada, vocês já viram, quando eu tiro foto fica aparecendo minha papada. Claro, se o paciente fizer assim, todo mundo vai ter a papada. Só precisamos perceber se tem indicação ou não para fazer esse tratamento.
Vou até contar uma história que aconteceu. Quando eu fui procurar o curso de papada, o Fabiano falava pra mim, nossa, tira essa papada, quando você faz foto. E foi quando eu fui fazer o curso, falaram que quem quisesse ser paciente, eu falei, eu vou, do professor, vou lá, né, vou ser. Mandei a foto, tirei uma foto, tudo assim, mandei a foto e eu não tinha nenhuma resposta, fui fazer o curso. Fomos almoçar com a professora, eu falei, Érica, você não vai tirar minha papada? Você não falou nada. Ela falou assim, você não tem papada. Eu falei, claro que eu tenho, meu marido falou que eu tenho. Ele fala que quando eu tiro foto, fica. Ela falou assim, você não tem papada. A sua estrutura óssea não é de papada. Sua estrutura óssea é falta, na verdade, do tecido de adiposo de gordura para tentar dar uma sustentação em você. Em você a gente tem que pôr fio de PDO para estimular esse colágeno para a gente tirar. Aí vim embora, Fabiana, você não fez a papada? Falei, não tem indicação, não tinha indicação. Aí um dia a gente estava lá no centro cirúrgico, aí falou pro Fernando, se você não fizer papada nela, eu vou te dar 0, tal, eu fiz. Hoje eu vejo que minha professora tinha razão, não o Fabiano, porque a indicação errada, ou seja, eu fazer um tratamento enzimático de uma papada, eu posso causar mais flacidez no meu paciente do que eu retirar essa gordura. Então hoje eu tenho que colocar o fio para esticar meu pescoço, porque eu quebrei essas células de gordura que eu tinha um pouco sustentando a minha face. Ou seja, o triângulo submentual, que é o nosso triângulo aqui, que ele dá um contorno para nosso padrão facial, ele é o lugar, o sítio onde ele mais acumula gordura. E essa gordura, não é que ela vai, conforme nós engordamos, ela volta. Acontece isso, diferente da bichectomia, que independente se a gente engordar ou emagrecer, a bola de bichar é do mesmo tamanho. E o artigo mostrando toda a gordura que a gente tem submentual. A gordura pré-plastisma, que é a gordura onde a gente vai atuar, ou seja, vamos fazer uma injeção de um ácido nela e a gente vai quebrar essas células de gordura, causando um processo inflamatório, para depois eu ter uma redução dessa minha papada. E a gordura pós-plastisma, que é onde a gente tem uma dificuldade, ou seja, a gente já tem o nosso nervo, só que a gente não atinge, porque a gente vai usar uma agulha de 13 milímetros de comprimento, não tem nem o problema da gente atingir. E eu hoje fico mais preocupado na indicação de um tratamento de enzimático do que uma bichectomia. No Brasil usamos o bimetil, o ácido desoxolato. Aqui vocês têm o Kybella, que é um americano. Tudo que vocês forem procurar de artigos no Google, sempre vai ser o Kybella, o ATX 101. No Brasil foi proibido, dizem que agora está voltando. Aqui eu não sei, tem um outro componente, mas sempre que eu venho eu tenho que trazer para cá. A Catalina só usa o que eu uso também, eu não sei o que vocês usam, o que vocês têm disponível para estar usando aqui. E aqui são todas fotos de um antes e depois. Tá? Então assim, olha, papada, sustentação. Ó. Aqui foram feitas 3 aplicações, 2 aplicações. E geralmente, uma aplicação só, a gente não consegue um resultado satisfatório. Eu em mim fiz uma só e parei, né? Porque deu um outro resultado. Mas a gente geralmente indica 3 aplicações para o paciente. Paciente do meu consultório, não é chileno. Paciente do meu consultório, onde realizamos toda a parte de harmonização facial. Começamos pela bichectomia, fizemos botox e fizemos a papada, ó. Nele eu fiz uma sessão só de papada, porque como eu fiz a bichectomia, já tem um alongamento. Essa paciente, a gente realizamos também, ó, a papada, a demarcação dos pontos. E aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz a toxina, o efeito lifting de um contorno facial, tá? 1 semana, 15 dias... Ó, a diferença já de um contorno facial. Agora eu vou preparar ela para a cirurgia de bichectomia. E como o Pedro relatou, que aí eu precisei procurar mais, eu fui para Las Vegas fazer um curso. Não sei se vocês já ouviram falar do N.D. Coates. Ele é um médico, um dermatologista brasileiro, chama Maurício de Maio. Ele hoje é o grande speaker da Allergan.
e ele desenvolveu essa filosofia coach, ou seja, uma harmonização facial desenvolvido nessa filosofia dele. O que temos hoje, na verdade, para ser usado nesses preenchimentos faciais? Permanente, a gente tem o silicone e o PMMA. Vocês viram o caso que aconteceu com o médico no Brasil? Teve aqui, vocês conseguiram ter acesso? Que ele injetou o PMMA e a paciente veio a óbito. Então o PMMA, ele hoje a gente não utiliza mais, ele é utilizado, mas assim, em pequenas quantidades. Mas lembre, ele é um permanente. Você pegar às vezes aquelas pessoas que ri bastante. Todo mundo conhece Ivete Sangalo? Sim? Ivete Sangalo, ela tem um PMMA aqui, vocês podem ver que a hora que ela riu, todas as posições que ela faz, o permanente dela tá ali, ele não sai. O que pode acontecer mais pra frente, o envelhecimento, nós pegamos já paciente na faculdade que colocou PMMA em contorno de mandíbula, a pele caiu e você pega nele, e ele cai junto. Tá? Os ácidos de longa duração, Sculptra ou Radiesse. O ácido Sculptra, ele é um polilático. Hoje, ele é o mais indicado no Brasil para pele mesmo que esteja, como é que eu vou dizer para vocês, bem caída, bem flácida mesmo. Qual que é a vantagem desses dois ácidos? Eles são bioestimulador. Então, além dele estimular o colágeno, ele vai ajudar a preencher. Contraindicação, valor. Hoje, o ácido hialurônico, ele só vai estimular um pouco de colágeno. O bioestimulador, ele continua estimulando na longa duração dele de 2 anos. O Sculptra, a gente tem que fazer numa dissolução de soro, salina, e o protocolo dele de aplicação é de 3 em 3 meses. Tá? Sempre com a cânula e massageando. Tá? Ele é um permanente, mais ou menos de uns 2 anos, contra que o ácido hialurônico normal, em 8 meses, 6 meses, dependendo da região e dependendo do ácido que você for usar, a gente já não tem mais resultado, já foi embora. E os temporais, que a gente chama, né, que é o ácido hialurônico, o colágeno e a gordura. As regiões que a gente pode atuar com os preenchedores, cada artigo falando o que você pode fazer ou não. Nariz, vocês podem ver que a gente tem só um artigo, ou seja, rinomodelação, que é o que mais está causando casos de necrose hoje no Brasil, é a rinomodelação. Mas não poder fazer, claro que pode fazer, ou seja, a indicação do ácido, tá? Em região errada. E as estruturas envolvidas que a gente vai mexer com preenchimento, junção dermoepidérmica na mucosa, que é o mais querido hoje, que são os lábios, supraperostal e as subcutâneas, que são os compartimentos de gordura. Como eu disse, o Maurício de Maio, ele montou essa filosofia dele, essa linguagem. E é uma linguagem difícil da gente saber, mas é assim, é hoje o que há no mundo, ele dá cursos no mundo inteiro, ele faz tour no mundo inteiro. Ou seja, cada palavra aqui, CK, quer dizer que ele está fazendo uma remodelação da região de malar. Aqui não está aparecendo, mas é a parte de LF, ou seja, remodelação do lábio. 5, quer dizer, CK1, CK2, CK4, ou seja, 5 pontos ele exige para fazer essa remodelação do malar. E quando ele coloca ou 1 ou R, ele está querendo dizer que é o arco zigomático, proeminência malar, se é lado direito, se é lado esquerdo. Então é uma filosofia bem completa, tem que estudar bastante na hora que você for indicar para o seu paciente. Olha lá, vamos aqui, ó. O CK, ó, remodelação de malar com 5 pontos. Ou seja, o CK é a nossa unidade anatômica, o número, o arco zigomático, proeminência zigomática. O CK, quando ele coloca o R, lado direito, lado esquerdo. Posição do número, ou nos lábios, quando é margem inferior, margem superior. E quando ele coloca em vermelho, quer dizer que é zona de alerta. Ou seja, não posso aplicar meu preenchedor nessa zona de alerta que ele relata. Faço MD Quotes? Faço, mas eu acho complicado. Fui para Las Vegas aprender uma outra técnica com mesmos preenchedores, mas mais simples de ser utilizada. Então, como eu falei, é como a gente aplica, aonde a gente aplica e qual preenchedor a gente vai aplicar.
Superficial, quando a gente vai aplicar na derme, ou seja, eu vou hidratar, quando a gente vai fazer um skin buster, uma reticulação mais fina. Uma média reticulação na minha junção dermoepidérmica, onde eu vou querer já o quê? Já uma estimulação do colágeno, uma malar. E quando eu quiser dar bastante volume mesmo, que eu vou fazer ele bem infradérmico, ou seja, bem supraperiosteal. Coloco no osso, bato no osso, injeto o meu preenchedor. E aqui são as áreas de atuação que eu vou fazer. São as mesmas do Maurício do MD Contes. Só que a técnica de aplicação nós vamos fazer de forma mais simples. Elejo meu ponto de eleição, faço um pertuito e entro com a minha cânula e vou fazendo um descolamento com a cânula e vou injetando em forma de leque. Região de malar, onde ele colocou 5 pontos. Em vez de eu aplicar 5 pontos no meu paciente, eu aplico 1 ponto e faço a injeção em leque. Região de sulco, região de mento ou contorno de mandíbula. Região de olheira. Mento e contorno. Região labial, superior e inferior, com o mesmo pertuito. Região de comissura labial, que é onde o paciente hoje chega com aquele sorriso triste, ou seja, um sorriso invertido. Não adianta a gente querer aplicar toxina que a gente não vai conseguir reverter. E o principal hoje, nós vamos usar agulha ou nós vamos usar cânula? Nós somos cirurgiões. A gente gosta de agulha. Eu gosto de trabalhar com agulha, tá? Mas eu penso no meu paciente também. Então, agulha, ou seja, ela é mais precisa, eu vou conseguir injetar uma menor quantidade de volume, eu consigo controlar minha mão numa agulha. Quando eu quiser dar um acabamento mais refinado, eu não consigo na cânula, eu só consigo fazer na agulha. Então, tem algumas partes de remodelação labial que a gente só consegue fazer em agulha. E tem o menor risco de infecção, ou seja, quando eu for fazer com cânula, eu vou mostrar para vocês, a gente tem que fazer uma anestesia extra-oral. Então, eu já estou anestesiando extra, já estou entrando com uma outra agulha para fazer um pertuito. E depois eu entro com a cânula, sendo que na agulha eu já entro com ela total. Mas, claro, eu tenho meu problema de perfurar algum vaso e ter algum sangramento. E na cânula, mais comodidade, tem vários diâmetros, ela tem do 22, 25, 27, 30, 32. A gente sempre tem que medir aonde nós vamos fazer o pertuito para escolher o tamanho da nossa cânula. E eu tenho eu não rompo nada, né? Porque a cânula você vai entrando, você vai descolando todo o tecido. Então a gente não tem como pegar vaso. Ela não corta, a ponta dela é romba. Então ela não vai cortar nada. É mais seguro trabalhar com cânula do que com agulha. E para o meu paciente pós-operatório é bem melhor. O que eu mais tenho no consultório hoje e na faculdade são os lábios. São pacientes que querem lábios. Não adianta, mas tá bom, não, quero mais. E todos eles a gente tem que fazer o quê? Um planejamento. Não é simplesmente eu ir lá fazer um lábio. E costumamos fazer assim, fotos do paciente e vamos planejar. O que eu vou fazer? O que meu paciente precisa? Arco do cupido? Filtro? Borda? Sorriso invertido? Lóbulos? O que eu preciso? Ou escutar o paciente. O que eu vou ganhar de volume no meu paciente? Olha lá, vários lóbulos, olha lá, comissura. Eu tenho que fazer um planejamento antes do que eu vou fazer no meu paciente. E principalmente porque a quantidade de ácido que você vai usar. Tá? Então você vai lá fazer um lábio no seu paciente, eu comprei só uma seringa. Uma seringa você não vai fazer nada, então você tem que saber a quantidade que você vai usar em cada região para saber quantas seringas você vai ter que ter no seu consultório. Essa paciente chegou no consultório falando que se ela podia melhorar. Fiz com cânula, então vamos lá, o pertuito, fiz uma anestesia extra-oral, pega uma seringa de insulina, que é o mesmo que a gente usa para toxina, tubete de anestésico, mepivacaína extra-oral, faço um ponto só onde eu vou fazer o pertuito de anestésico, agulha e entro com a cânula, olha lá,
tá? O paciente não sente nada, nada, dos dois lados. Vou tentar o vídeo aqui. Olha lá, fiz o pertuito. O quê? O que eu fiz? Ah, então, a gente brinca com o Fabiano que tem lado que um faz, outro faz, um não dói, né, Luiz? A gente brinca. Esse lado não era eu que tava fazendo, era a Fernanda. Olha lá, tem lado que a gente brinca. Não adianta. Quando for fazer, ele dói, porque é a injeção que a gente está indo para enfiar, para colocar o anestésico. Olha lá, estamos fazendo com cânula, tá vendo? Eu estou entrando, eu estou rompendo todo ele, estou abrindo o leque, olha lá, ó. E já fizemos aí a injeção do produto. Do lado de lá fui eu, Pedro, que fiz. Aí, ó. Não vai doer. Então, resultado imediato, na hora, ó, o paciente antes. O único processo que ela sai é com esse pontinho aqui, que é o pontinho do pertuito, mas de resto não tem nenhuma perfuração. E como falamos, só Instagram. Né? Então, a região que a gente mais usa agulha, filtro e arco do cupido. Não tem como a gente devolver filtro para o paciente nem arco do cupido em cânula. A gente não consegue o refinamento. E aqui, como ficou o arco do cupido. São vários casos de antes e depois, que realizamos em consultório ou mesmo na faculdade. São casos de consultório, onde o paciente perde o arquinho do cupido e o filtro. Só com a agulha mesmo a gente consegue devolver. Preenchimento de sulco. Dá uma suavidade maior. Paciente logo após o preenchimento. Olha lá, ó, arco do cupido, filtro, volume, que a gente acaba perdendo. E os fios que vão dar a sustentação, que é o que eu preciso fazer em mim agora. Mas não vou fazer porque tem coisas novas a mais que eu vou mostrar para vocês. No Brasil, os fios hoje estão... A gente está com uma lei, os médicos entraram com uma lei proibindo os dentistas de fazerem alguns procedimentos, e um deles ainda está sendo julgado, são os fios, mas a gente continua fazendo, claro, mas não divulgamos, né? O de PDO é que a gente só vai fazer estimulação de colágeno. Nós não vamos fazer tracionamento, nós vamos estimular colágeno para diminuir a nossa linha aqui de expressão. O silhuete é a mesma coisa, estimulação de colágeno. E os fios espiculados, ou seja, são fios que eu vou querer um tracionamento. Então eles têm mais espículas, que a hora que a gente vai passando na face do paciente, a gente vai tracionando e vai levantando esse tecido. Eu particularmente não gosto desses tipos de fio. Eu não gosto de passar esses fios na cara de um paciente. Eu prefiro outro fio que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Fio de PDO. O que aconteceu aqui na paciente? Foi feito tratamento enzimático submentual. Ó a papada que ela ficou. Ó, ela chegou falando que ela estava parecendo um franguinho. Tá? Pelícano. É? Pelícano. Pelícano. Tivemos que resolver como? Fios de PDO para estimulação de colágeno. Então, todo tratamento que você indicar, você tem que ter o reverso dele, se não der certo. E os fios tracionados, olha lá, ó, onde a gente vai fazer contorno de mandíbula, malar, você pode pôr na cara inteira, sobrancelha, glabela, nariz. Hoje estamos levantando ponta de nariz com fio, tá? Não mais com ácido, então podem pôr fio no rosto inteiro. Vou tirar o som daqui.
como cirurgiã, eu gosto de fazer um outro tipo de fio. Fui fazer no cadáver, já fiz em pacientes, mas eu quis testar nos cadáveres. Como cirurgiã, como eu falei, também não gosto de passar nada na cara do paciente. A gente demarca 4 pontos no couro cabeludo do paciente, todo anestesiado, e com o instrumento a gente vai rompendo para tracionar um fio. Ó lá, ó o tracionamento que a gente faz, ó. Tá? Então hoje está sendo, eu particularmente prefiro esse fio do que os de PDO para estimular colágeno. Hoje eu prefiro estimular colágeno com microagulhamento e fazer o tracionamento com fio. Tá? Não dói, viu, gente? Não sei se vocês conhecem, no Brasil hoje tem o Ultera, que é um ultrassom microfocado. Ele é hoje o tratamento mais inovador que tem no Brasil. Ele vai introduzir tudo anestesiado. Eu não gosto que meu paciente sente dor. Para mim, anestésico top, em alguns casos, não resolve. Eu prefiro anestesiar. Vocês podem anestesiar. Então, a gente tem esse adendo em relação aos médicos. Tá? E ele é um laser que ele vai fazer o quê? Uns micropontos nós vamos passar um ultrassom que vai fazer o estímulo de colágeno. Ou seja, ele vai atuar na margem epidérmica, mais ainda na junção dermo-epidérmica. E ele vai estimular essa produção de colágeno. Tanto que ele faz uma estimulação muito profunda, que o protocolo de aplicação você só pode fazer 3 vezes e 1 vez por ano. Tá? São todos os protocolos que ele apresenta pra gente. Full face, ou seja, você pode fazer em todas essas áreas. Só na região de pescoço, que é o que eu vou fazer, gente, para consertar a minha papada. Tratamento de colo. O paciente chega hoje pra gente e fala, quando eu durmo, fica aquelas rugas aqui, aplica toxina. Podemos fazer ultrassom microfocado hoje. E o resultado de um Ultera com uma aplicação só. Tá, na paciente. Então hoje, podemos fazer? No Brasil não podemos fazer. Mas igual eu falei, não vamos deixar de fazer isso em nossa clínica. É um equipamento muito caro, só que a gente tem a possibilidade hoje de alugar. Então hoje a gente aluga, a hora que você aluga ele, vem uma médica junto e ela faz no seu consultório. Tá? Além de você pagar o aluguel, cada disparo custa R$5 no Brasil. Tá? Não é um tratamento barato, mas hoje é o mais inovador que tem na área de dermatologia. Mas não significa que a gente não pode fazer. A gente pode fazer em nosso consultório, nossa clínica, mas não a gente lá aplicar esse ultrassom no nosso paciente. Vou passar todo antes e depois, aí vocês tentam descobrir tudo que a gente fez nessa paciente. A gente fez cirurgia de bichectomia. Fizemos lábio. E ela nunca está satisfeita com o lábio, tá? Então, todo mês, quero mais lábio, quero mais lábio. A gente faz, não tem problema, tá? Mas, olha, percebam aqui, ó, da bichectomia, o tanto que já alongou a face dela e na parte labial. Pontos de toxina. Lembra que eu falei de sorriso gengival? Como era muito amplo o sorriso gengival dela, aplicamos 2 pontos, aqui, aqui e acabamos aplicando aqui também, tá? Logo após a aplicação da toxina. É a mesma pessoa, não se... O Fabiano brigou comigo, falou que não era, mas é a mesma, tá? Fizemos também um pouco de preenchimento do nariz, levantando a ponta do nariz. Bichectomia, tratamento de papada, fio, toxina e preenchimento labial. Tudo, reformando o paciente.